Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe imensamente a sua vida, sua casa, família, sua sexta-feira, que seja maravilhosa, o final de semana que está chegando. Ah, e você já tem uma programação, com certeza. A programação será na igreja, o evento com as nossas crianças. Vai ser maravilhoso. Ei, confia em Deus. Confia na palavra dele. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? O Senhor está perguntando. Peraí, diante disso aqui, ó, ele está dizendo, não é a minha palavra como fogo? Pega a palavra, se agarra a ela, fica com ela, solta tudo e se agarre à palavra. Põe tudo para correr e se agarre à palavra. Você não sabe o que fazer? Pega a sua Bíblia e assim, ó, abrace a sua Bíblia, literalmente, abraça a sua Bíblia, pega assim, ó, e fala para Deus, Senhor, seja lá o que for, eu não posso fazer mais nada, mas a sua palavra, ela é poderosa. Me honra. Cumpra com a sua palavra na minha vida. É isso aí. Você não vai tentar fazer alguma coisa na carne, como Abraão e Sara, que foram gerar um Ismael. Não. Você vai esperar pela sua promessa. Você vai ficar aí firme na promessa. Você não vai temer as adversidades, porque um problema pode chegar com cara assim de que vai destruir com tudo. Mas só tem cara. Pode ter cara, pode ter poder para destruir, mas se você tem uma palavra de Deus, não vai poder avançar. O mal não vai poder destruir com você, com a sua vida, com a sua família. Não vai. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para destruir, consumir com as situações mais terríveis. Gente, quantas pessoas que chegam com um diagnóstico assim, fatal, definitivo, daqui você não passa, acabou, isso aqui é mortal. E quando elas creem e se agarram ao Senhor, é impressionante o que acontece. O mesmo, elas trazem um exame, o médico disse, não sei mais quem disse, daqui a pouco elas estão com outro exame. O médico que disse, agora diz outra coisa, disse, ó, acabou, agora, normalmente é assim, não estou entendendo, não sei o que aconteceu aqui. Então, aqueles que realmente têm um quebrantamento até falam, olha, isso aqui é um milagre. Isso é um milagre. Porque eles não têm como explicar. Gente, quantas vezes eu disse para pessoas quem é o homem para definir a sua vida? Quem é o homem para dizer como vai ser o seu amanhã? Quem é o homem? Quem é o homem para dizer quantos anos de vida você ainda tem?
Ah, tá, mas é com base no diagnóstico e tal. Tá, mas um diagnóstico não quer dizer nada se você está vivo, tem o Senhor. Ele é o Deus que sara, verdadeiramente Ele levou sobre si todas as enfermidades e pelas suas feridas fomos sarados. Eu estou acostumada a ver pessoas sendo livres, curadas, libertas de situações que mataram outras. Mas, como o rei Asa, a Bíblia diz que ele teve uma doença terrível nos pés. Mas ele só dependeu do natural. Ele dependeu dos médicos, ele dependeu do natural. A Bíblia diz, mas ele só buscou os médicos, ele não buscou o Senhor. Então, quando a Bíblia aponta, fala desta forma, está dizendo, olha, se ele tivesse buscado o Senhor, ele teria sido curado. Mas o problema de muita gente, e eu estou falando de crentes, viu? Não estou nem falando de um ímpio, porque a gente não vai cobrar a vida de quem está morto espiritualmente. Nós cobramos vida de quem se apresenta como vivo espiritualmente. Mas quantos cristãos que eu vi enfrentaram um problema igualzinho o ímpio enfrenta, de forma natural. E fé natural, resultado natural. Fé sobrenatural, resultado sobrenatural. Se você busca só o que é natural, você só vai ter o que o natural pode dar para você. Então, é óbvio que o médico vai te apresentar meios naturais, tratamentos que podem até dar um resultado, mas também podem não dar. Entendeu? Podem não dar também. O rei Asa, ele só buscou meios naturais, ele só buscou os médicos. Então, os médicos não puderam fazer muita coisa, ele morreu. A Bíblia diz assim, que ele só buscou os médicos, não buscou o Senhor. Deixando claro que se ele tivesse buscado o Senhor, ele teria vivido o sobrenatural. Ezequias foi sentenciado à morte com uma palavra entregue, o que o Senhor mandou Isaías entregar. E ele clamou aos céus. E o Senhor o curou e deu a ele mais 15 anos de vida. Então, Deus é um Deus que cura. É um Deus que sara, é um Deus que liberta. Tudo que eu tenho que fazer é buscá-lo. Meu filho foi desenganado. Várias vezes eu ouvi assim, eu ouvi coisas que abateram a minha alma, mas eu me agarrei à palavra. Eu sempre falo que o Murilo é o meu memorial, porque o Murilo passou por um monte de coisas impossíveis. E Deus entrou em ação. Deus fez a obra. A medicina me deu um diagnóstico, previsões, apontou para o futuro. Olha, a vida dele vai ser assim, vai ser daquele jeito. Nada do que foi dito, nada aconteceu. Deus contrariou tudo. Por quê? Porque eu decidi crer nisso aqui, não é a minha palavra como fogo? Diz o Senhor, e como um martelo ou uma marreta que despedaça a rocha? Sim, o Senhor veio, eu criei na sua palavra, e a epilepsia foi despedaçada, e tantas outras situações, diagnósticos. Creia em Deus. Seja lá qual for o problema, seu não, seu coisa nenhuma, em nome de Jesus. Você não vai se apossar de nada ruim. Seja lá qual for o problema, que não é seu.
já foi deixado naquela cruz. Jesus já nos deu vitória. Você vai se levantar com fé, com confiança e vai aplicar o remédio mais potente que tem, a palavra de Deus. Nada pode resistir à palavra de Deus. Vai falando a palavra, vai falando a palavra, vai repetindo a palavra, para ver se não muda. Muda, a palavra é como fogo, é como martelo. Vai incendiando tudo com a palavra, vai marretando com a palavra, vai marretando. Crie por isso, declarei. Com este mesmo espírito de fé, cremos e declaramos. Então, vai declarando, vai chamando à existência aquilo que não existe. E você vai ver o que Deus vai fazer. Olha aqui, Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos. Uau! E chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Agora, eu vou ler na tradução viva, olha que... Meu Deus, não, nem respira. Presta atenção nisso aqui. Isso é o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações. Já sendo velho com a sua senhora velha, e que ela já era estéril desde sempre. E essa promessa é do próprio Deus, em quem Abraão creu. Ele creu em Deus, creu contra a esperança e foi se fortalecendo, dando glória a Deus. Não tinha mais esperança. E como que ele resistiu? Dando glória a Deus. Sabe aquele negócio de que eu não estou vendo nada, mas eu estou dando glória a Deus. Eu estou dando glória a Deus. Eu estou crendo que é de glória em glória, que ele tem um milagre após o outro para mim. O Deus que dá vida aos mortos. Está morto? Tem alguma coisa morta aí? Deus é o Deus que dá vida ao que está morto. Eu tenho visto Deus dar vida. Ele dá vida àquilo que está morto. Gente que chega com áreas da vida assim completamente mortas. Gente morta emocionalmente, espiritualmente, famílias, casamentos mortos, empresas mortas. Sabe, áreas doentes, partes do corpo, assim, condenadas pela medicina. E eu tenho visto Deus restaurar. Ei, meu filho foi condenado a viver sem o braço direito após um acidente que amputou. Não tinha o que fazer, mas Deus ressuscitou o braço do Murilo. Por favor, acredita que Deus opera milagres hoje. Ele é um Deus de milagres. E ele fala aqui, olha aqui, ele fala de acontecimentos, e ele fala de acontecimentos futuros, com tanta convicção, como se eles já pertencessem ao passado. Deus fala de coisas que ainda vão acontecer, como se já tivessem acontecido há muito tempo. Por quê? Porque ele conhece o fim antes mesmo do início. E ele sabe o que te espera lá na frente. Por isso que Satanás trabalha tanto para levar as pessoas a desistirem, a jogar tudo para o alto. Por quê?
porque ele sabe que se elas pararem, desistirem, se entregarem, elas nunca vão viver o que Deus preparou para elas. Gente, isso é muito forte. E essa promessa é do próprio Deus em que Abraão creu, o Deus que dá vida aos mortos e fala, e você também vai falar de acontecimentos futuros com tanta convicção de fé, hein? Receba esse poder na sua vida. Passe por um batismo de fé. Um batismo de fé, em nome de Jesus. Convicção de fé. Eu repreendo toda a incredulidade, dúvida, toda cegueira, em nome de Jesus. O Deus que dá vida aos mortos e fala de acontecimentos futuros com tanta convicção, como se eles já pertencessem ao passado. É forte demais, meu Deus. Vai falando a palavra, está escrito, crie, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, possua o espírito da fé, seja possuído pelo espírito da fé, passe por um batismo de fé, seja envolvido por um manto de fé. Você tem uma medida de fé, todo mundo tem. Use a fé que você tem. E você não vai mais dizer, eu não tenho fé. É óbvio que você tem. Basta exercitar. Use a fé que você tem. Apenas pegue escrituras como estas aqui e declara, profetiza, vai falando, Deus está comigo, a vitória é minha. Eu já estou vivendo o meu milagre. Deus é o Deus que sara. Ele já me curou, Ele já me sarou. Todas estas previsões já caíram por terra em nome de Jesus. Não vai terminar assim. Não, eu não vou terminar assim. Não, este não será o meu fim. Não será o fim da minha família. Não será o fim do meu filho, da minha filha. Eu falava isso o tempo todo. Não, este não será o fim do Murilo. Não, está quebrado em nome de tudo que eu ouvia. Às vezes, eu estava ali na frente do neurologista e na minha mente clamando o sangue de Jesus e quebrando. Porque eram tantas sentenças terríveis, que quando eu voltava, eu entrava no carro, às vezes eu fazia o caminho de volta para casa aos berros, gritando, não, Satanás, você já foi derrotado. Deus, às vezes eu batia no volante, sabe? Naquela revolta. E dizia, não, Deus, eu não aceito. Este não será o fim do Murilo. E não foi. Então o mal se levanta, mas se levanta para cair. Ele planejou o pior. E ele trabalhou para que o meu filho tivesse a vida destruída, fosse um cara sem autonomia, dependente de mim para o resto da vida, como eu ouvi. Agora você imagina um homem daquele tamanho, 1,87 m. Imagina, sem autonomia, dependente, sabe, para viver. Sem autonomia. Imagina. Não. Aliás, nem sei se ele teria essa altura toda, porque já no início eu ouvi que ele não cresceria muito. Olha, ele é prematuro, provavelmente não vai crescer muito. A gente ouve tantas coisas que se você botar na cabeça, você fica doido. Por isso que você tem que meditar na palavra. Porque, sabe, são tantas coisas que vêm, são tantas sentenças, diagnósticos,
Tem dia que você vê que parece. Claro que eu não vou generalizar, eu mesma tenho, assim, médicos, amigos, gente maravilhosa, assim. Aliás, né, é um sacerdócio mesmo, né? A medicina é um negócio maravilhoso, eu admiro os médicos, eles são maravilhosos, são maravilhosos. É uma maneira, assim, de cumprir mesmo com o propósito de cuidar de pessoas, que é maravilhoso. Mas a gente sabe que tem suas exceções e alguns parecem assim que eles não têm sensibilidade, tem dia questão de mau humor e eles descarregam assim sobre você sem pensar no impacto emocional que aquilo vai causar. Eu vivi, especialmente com um neurologista, ele era um homem frio, sabe assim, essas pessoas que simplesmente jogam sobre você. E é o que é e pronto. Mas Deus é maravilhoso. Quando você crê na palavra, que ela é como fogo, é como martelo, tudo é contrariado, cai por terra e Deus está aqui falando com você. Fica com a minha palavra! E tudo será contrariado, essas previsões vão cair, diagnósticos, sentenças vão desaparecer, vai acontecer o contrário. O contrário! Eu gosto muito, quando eu leio o livro de Esther, que fala do decreto que no dia que os inimigos pensaram que ia destruir com o povo de Deus, está escrito assim, e aconteceu o contrário. E aconteceu o contrário. Porque o inimigo vem com sangue nos olhos. Eu vou te destruir, seja através de uma enfermidade, de um problema. Eu vou destruir. Mas quando você crê no Senhor, acontece o contrário. Sabe o que acontece? Aquilo se torna a sua mensagem, se tornou a minha mensagem. Aí, Satanás, ficou pior, porque todos os dias, sem faltar 365 dias no ano bissexto 366, eu estou aqui falando de vida, que Deus é grande, que Deus é forte, que Deus pode fazer, que Ele fez na minha vida. Todas as minhas dores se tornaram a minha mensagem. A epilepsia se tornou uma mensagem de esperança, porque Deus curou o acidente que arrancou o braço, uma mensagem de esperança, porque Deus restaurou o braço. As dores se tornam a nossa mensagem, o nosso testemunho, o nosso ministério, a nossa missão. É isso aí. Aquilo que veio para destruir comigo e com a minha casa se tornou fonte de vida, porque todo dia eu falo de um Deus que não foi alguém que me contou, um Deus que eu tenho experimentado, que eu tenho provado, ó. Ele é maravilhoso. Prova e vede que o Senhor é bom. Eu tenho provado e eu posso dizer que o sabor é maravilhoso. A palavra de Deus, como disse Ezequiel, tem gosto de mel. Ela é doce, ela é maravilhosa. Tudo que eu sou, tudo que a minha família é, nós devemos a Deus e a sua palavra. Creia! Creia! Está escrito, cri! Por isso, falei! Com este mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Está escrito, cri, por isso falei, pois assim nós que temos a mesma fé em Deus também falamos, porque cremos. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Assim,
Como a chuva e a neve descem do céu e não voltam, sem antes ter irrigado a terra, cumprindo a tarefa de fazer que as coisas brotem e cresçam, produzindo sementes para o agricultor e comida para os famintos. As palavras que saem da minha boca não voltarão vazias para mim. Elas cumprirão a missão de que as incumbi e cumprirão a tarefa que lhes dei. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então pare de duvidar e creia. Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram, mas creram. Felizes os que não viram, mas creram. Apenas creia. Creia na palavra, porque Deus preparou este programa assim, sob medida para você. Você sabe que Deus está falando com você. Ele não quer que você aceite o que o diabo está jogando aí. Ele quer que você possua o que ele tem para você, que é vitória, restauração, cura, mudanças. Levante-se com fé e creia na verdade. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. E que esta palavra, Senhor, tenha envolvido esta pessoa e levantado, renovado, fortalecido, apuxado para cima, que eu deixe pessoas aqui fervorosas, cheias de fé, confiantes, possuídas pela sua glória, por essa mensagem de vida, de vitória. Porque o Senhor está aqui anunciando vitória para ela. Tudo que ela tem que fazer é crer, crer e crer na verdade que o Senhor está com ela e a vitória dela. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração, eu consagro tudo e tomo posse de mudanças, de milagres, do impossível. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção de 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde este programa estiver chegando, que o teu povo esteja passando por um batismo de fé e já tenha se levantado poderosamente para viver o melhor tempo da vida, uma glória maior. Peça a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995, na Moca. É onde nós estamos hoje, a reunião do Deus que Sara. Um trabalho maravilhoso em todos os nossos templos. Amanhã o trabalho com as nossas crianças. E assim vamos, de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente. Se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Comece cada dia com a orientação divina, permitindo que Deus guie seus passos e transforme seus desafios em vitórias. Esta tarde pode ser a melhor tarde da sua vida até agora. Livre-se das preocupações e da ansiedade. Desfrute de suas noites de forma agradável.